Neste período de férias é comum que as pessoas saiam um pouco da rotina alimentar, né? São momentos de relaxamento e celebração que podem resultar no consumo de alimentos que não fazem parte da dieta habitual. No entanto, gente, manter uma alimentação saudável e equilibrada nesse período de férias é essencial para garantir saúde e bem-estar e até mesmo aproveitar os momentos com mais disposição. Eu sei que parece um desafio, mas eu te conto que é possível. E quem já está aqui para dar dicas de como manter os hábitos alimentares saudáveis durante o período de férias é a nutricionista Vanessa Martins. Vanessa, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada mais uma vez pelo convite. Pois é, a gente está aqui falando desse período de férias e a gente sabe que realmente é difícil. Vanessa, começa falando para a gente quais são os principais desafios que as pessoas normalmente enfrentam para manter uma alimentação adequada nas férias. Sim, geralmente quando a gente fala férias, a gente pega muito o mês de dezembro, né, de janeiro, que aí já envolve as férias escolares, né, as férias do trabalho. E aí o grande desafio é essa mudança da rotina. Porque quando a gente tem as tarefas de casa, né, o trabalho, a gente cumpre os horários, a gente faz, né, os dias serem mais completos, compromissados. E aí, quando a gente já muda um pouco essa rotina, esses horários, aí já é um grande desafio. Porque aí a gente precisa lidar, né, com toda essa questão de organização, de práticas. Então, é bem complicado, né? E eu confesso que essa organização, né, essa noção do que eu vou fazer ali no meu dia a dia é o que me guia, o que guia a minha alimentação. Então, nas férias realmente é um desafio, principalmente quando tem viagem, né, gente? Você vai sair de casa, você vai pegar uma estrada. Então, vamos começar falando desse momento, Vanessa. Vou fazer uma viagem de 4 horas de carro, ou até mesmo uma viagem de ônibus, ou até um voo mesmo, né? Quais são as dicas? Quais alimentos a gente pode levar durante esse trajeto? Ok. Primeiramente, a gente começa nas últimas 24 horas a se preparar, né? Então, os alimentos mais leves que a gente puder ingerir antes da viagem, né? Para que não possa sobrecarregar aquele organismo e aí desencadear algum tipo, né, de sintomas, né, de mal-estar. E aí, após o início, a gente precisa programar o tempo da viagem. Quanto tempo que eu vou gastar para chegar? O que eu preciso levar de alimentação, né? E aí, em cima disso, a gente vai procurar alimentos que sejam o menos perecíveis possíveis, né? Porque alimento perecível, ele tem uma durabilidade muito pouca. Então, se a gente pegar uma época de calor, né, um tempo de viagem maior, eles, né, geralmente, se deixar, eles vão estragar. Sim. Então, a gente precisa procurar alimentos que têm uma durabilidade, então, frutas, né, a gente pode estar levando alguns biscoitos integrais, uns snackzinhos, que dá essa durabilidade do alimento e a gente consegue, né, introduzir durante a viagem. Sim, e quando você fala alimentos perecíveis, Vanessa, dá um exemplo pra gente aqui, né, do que não é ilegal levar nessas viagens. Geralmente, quando a gente fala perecível, né, a gente pode colocar exemplo de alguns cremes que a gente pode fazer dentro do sanduíche, então maionese, né, requeijão, porque exige um armazenamento, né, uma refrigeração. E aí a gente não tem como refrigerar esses alimentos nessa temperatura. Sim. Então a gente precisa dos mais naturais possíveis e a ideia é que a manipulação também seja bem menor, para evitar o risco de contaminação também, da gente ficar manipulando aquele alimento. Então focar ali nas frutas, né, nesses snacks, biscoitos integrais, isso já vão ser aliados nesse trajeto. Sim, com certeza. Tem até algumas companhias, quando a gente fala companhias aéreas, né, o avião, geralmente elas já oferecem para a gente os lanches. Mas a gente também pode estar levando, né? Dependendo da companhia aérea, a gente pode se organizar e levar durante a viagem. Agora, carro, né? Já tem uma disponibilidade de maior tempo, então aí a gente precisa se organizar do que levar. Sim. Os sanduíches naturais, Vanessa, eles são comuns, muitas pessoas fazem, né, para levar nesses trajetos. Eles são indicados? Qual que é a orientação para quem quer, né, levar um sanduíche? O ideal é a gente usar menos possível de alimentos perecíveis dentro do sanduíche, né? Então, se a gente for falar um sanduíche de frango, então a gente vai cozinhar, vai desfiar esse frango, vai colocar, né, um alface, né, uma rodelinha de tomate, aquilo que dá para ter uma durabilidade, mas pensando que fora da geladeira
esse produto tem que ser consumido o mais rápido possível, tá? Então a gente pode embalar ele de uma forma correta para que ele tenha uma durabilidade, mas mesmo assim durante a viagem a gente não pode demorar para consumir esse alimento. Sim, talvez levar uma bolsinha térmica pode ser uma opção também? Sim, as bolsas térmicas elas têm um tempo, né, que conserva a alimentação. Então ficar de olho só nessa questão, né, do tempo do trajeto, que você prepara o alimento e do trajeto dentro dessa bolsa térmica. Agora, em relação à ingestão de líquidos, né, durante essa viagem, eu sei de gente que evita beber água para não, né, ficar com vontade de ir no banheiro ali durante o trajeto, para evitar ter que ficar parando também, né? Qual que é a orientação nesse sentido? A hidratação, ela é muito importante, né? Principalmente agora nessa época de calor, o nosso corpo ele tende a ter mais chances dessa desidratação se a gente não tem um controle, tá? Principalmente quando a gente fala em crianças e idosos, que a desidratação é mais intensa. Então, o ideal é a gente sempre andar com uma garrafinha de água, né? O ideal é a gente manter o mínimo aí de 2 litros de água por dia. E aí, é claro, né? Tem aquelas paradas, né? Durante a viagem, então a gente aproveita, né? Para estar enchendo mais um pouquinho essa garrafinha e continuar o trajeto, né? Da viagem. Sim. Vanessa, você falou das paradas, né? Tem gente que não tem tempo de fazer essa preparação em casa, montar um sanduíche, né? Deixar as frutas já prontas, higienizadas para consumo e prefere parar mesmo, até para esticar as pernas, né? Ali uma pausa na viagem. Nessas paradas, quais são as orientações que você dá pra gente? O que a gente pode consumir nesses estabelecimentos? Sim, às vezes nessas paradas geralmente que faz, tem algumas lanchonetes, alguns restaurantes que disponibilizam os alimentos e aí a gente tem que ter uma escolha mais assertiva. Então a gente tem que pensar assim, bom, como é uma viagem que tem uma durabilidade maior, eu não vou sobrecarregar o meu organismo. Então eu preciso de alimentos mais naturais possíveis ali. Então é bom a gente ter esse controle e essa programação das paradas também. Né? Geralmente vê, olha, eu posso estar parando nesse determinado lugar porque ele vai ter uma disponibilidade melhor de alimento, né? Mais natural, enfim. Sim. Agora, né, a gente já trouxe aqui muitas orientações sobre esse trajeto, né, gente? Então, cheguei no meu destino. Tô ali com a minha família, quero fazer um piquenique na praça, a gente vai ao clube. O que eu posso levar de lanche nesses passeios? Sim. Aí, nesses passeios, a gente também tem que pensar, né, na praticidade. Porque como já está no período de férias, já é bem corrido, né, o ritmo. Então, a mesma coisa que a gente vem falando no início, né, dos alimentos naturais. Geralmente também a gente pode consumir dentro, né, desses clubes da praia picolés de frutas, né, tem a disponibilidade do milho cozido, por exemplo, né, que é um tipo de alimento também que dá para ser utilizado, dá para ser consumido. Então, levar o máximo possível, né, de alimentos mais naturais mesmo. Sim, e aí, porque nesses passeios, né, você vai querer fazer um piquenique, vai querer brincar ali com as crianças, talvez, é possível você ter ali uma dieta saborosa, mais equilibrada e saudável, então, Sim, né? Quando a gente fala em dieta equilibrada, é isso, assim, a gente não fala de terrorismo nutricional, né, que isso é muito importante a gente destacar. É um período de férias, de descanso, de relaxamento, então, assim, a gente vai ter um consumo, às vezes, de alimentos que tem uma quantidade de gordura ou caloria um pouquinho maior, mas a gente precisa ter um equilíbrio nisso, né? Principalmente durante esse processo de viagem. Sim. E evitar os alimentos ultraprocessados, né? Que é importante também a gente destacar, porque são alimentos riquíssimos em gorduras, açúcar, aditivos. Então, esses alimentos ultraprocessados a gente sempre orienta para ter uma precaução maior. Ter um cuidado, né? Uma atenção. A gente sempre destaca aqui no programa sobre essa questão dos ultraprocessados. E, Vanessa, viajei, né? E querendo ou não, numa viagem, você vai conhecer um restaurante novo, né? Nesses restaurantes, qual que é a sua orientação de comer fora de casa numa viagem, né? Quais são as suas orientações? Hoje os restaurantes, eles têm uma disponibilidade grande, né? De refeições, de alimentos. Então, a gente sempre tem que pensar no prato saudável, né? O que é um prato saudável? Ele é equilibrado, então ele tem que conter uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de proteína, de leguminosas, de verduras, legumes. Então, esse é o prato que é o exemplo para a gente poder estar fazendo, né? Nesses lugares. Então, as vitaminas, os minerais, tudo que a gente precisa durante o dia, o prato saudável ele vai oferecer para a gente. Então, a gente tem que ter essa cautela na escolha, tá? Então,
colocar mais saladas, evitar certos tipos de molhos na salada também, porque isso pode sobrecarregar também o organismo. Uma fonte de proteína que é muito importante, uma fonte de carboidrato. Então, são essas escolhas que a gente precisa ter. E eu sei como é que é, porque a gente chega no restaurante, tem um monte de opções, né? Assim, diversas. Aí você vai querer um pouquinho de tudo e às vezes não coloca ali o que seria essencial para estar nesse prato, né? Sim, que é muito importante também para a fase, né, de restabelecimento do organismo. Então, a gente não pode deixar também de consumir alimentos que tenham, né, os nutrientes essenciais para o nosso organismo. Pois é, porque a gente trouxe aqui, né, no início do programa, que essa alimentação saudável, equilibrada, ela vai estar relacionada com a sua saúde, o seu bem-estar, mas ela também vai te dar mais energia, você vai ter mais disposição para aproveitar o momento das suas férias, né? E às vezes, Vanessa, as pessoas deixam de comer, ficam um longo período sem comer, né? Às vezes está muito distraído ali no passeio, e também tem a questão da água, porque no dia a dia a gente está acostumado a levar a nossa garrafinha, né? Mas e nesses passeios? Qual que é a sua orientação nesse sentido? Sim, a gente deve evitar pular refeições, né? A gente sempre fala de alimentação a cada 3 horas para restabelecimento do organismo mesmo. Então, o ideal é que a gente não pule, né? O ideal é que a gente tenha esse controle, né? Esse equilíbrio da alimentação. Em relação à água, ela faz parte do nosso organismo. Então, a gente precisa se hidratar o tempo todo. Tem lugares que, às vezes, o acesso é um pouco mais difícil, então, por isso que a gente fala um pouquinho da garrafa de água, a gente está sempre com ela perto. E aí, lembrar sempre, né, às vezes, a utilização de chás também, né, é um tipo de hidratação, mas a água, ainda assim, é a melhor fonte. Então, talvez, durante os passeios, né, você vai conhecer um lugar novo, vai passear ali pela cidade, tem um snack na bolsa, para, em determinados momentos, né, entre o seu café da manhã ali no hotel e o seu almoço no restaurante, você tem um lanche. Tem um lanchinho, né? Como eles têm uma durabilidade melhor, então eles dão uma saciedade melhor, eles têm nutrientes também, não é uma caloria vazia. Então é super importante que a gente tenha ali alguma coisinha guardada, né? E eu fico pensando muito no que você falou, porque a gente chega até no café da manhã de hotel, de pousada, e tem muitas opções ali, né, gente? Mas tem frutas, sempre tem frutas, tem sucos naturais, então talvez encontrar um equilíbrio. Você pega um pouquinho ali de um doce, mas tem uma fruta junto. Isso pode ser uma dica também. Sim, o equilíbrio ele faz parte. É igual a gente falou, não tem que privar, né? Não existe uma dieta restritiva e nem deve ser dieta restritiva. Ainda mais numa questão de férias, família. Então, é claro que uma coisa ou outra é liberado. É só ter essa cautela, né? Esse equilíbrio mesmo. Sim. É o que a gente está falando aqui, né? Porque é importante esse equilíbrio para que as pessoas também aproveitem, né? Um momento de lazer, um momento de relaxamento, mas não pode relaxar tanto a ponto de deixar a alimentação de lado. Vanessa, quais são as principais consequências de você não pensar ali na sua alimentação, comer de uma forma desenfreada mesmo e, né? O que isso pode causar para o nosso corpo? Sim, é importante que a gente tenha uma atenção maior. Primeiro, quando a gente fala de pessoas que já têm uma predisposição de pressão alta, diabetes, e aí a gente tem que ter um cuidado maior, porque a alimentação ela tem que ser mais balanceada. Mas também a questão dos nutrientes que a gente precisa. Né? Então, quando a gente não tem esse hábito, a gente não consegue fazer essas orientações, pode causar uma consequência lá na frente, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Sim, agora a pessoa que saiu de férias, infelizmente não seguiu ali a dieta adequada, também não é o fim do mundo, né? Dá para retomar e começar de novo. Qual que é a sua orientação para essa pessoa que está até se sentindo mal por ter feito isso? Não, com certeza, sim, a gente... É um dia de cada vez que a gente fala. Então, por exemplo, se teve um momento que você extrapolou um pouquinho, que você comeu, às vezes, coisas não muito saudáveis, tudo bem. A gente restabelece e começa a se organizar melhor, começa a ter escolhas melhores, né? Não precisa se martirizar por isso, né? Sim. Porque isso acontece. E esse é um momento, Vanessa, que talvez um profissional ali da área pode ajudar bastante essa pessoa a restabelecer, né, essa dieta.
Sim, hoje nós temos aí, né, os nutricionistas que fazem parte dessas orientações nutricionais, de uma prescrição de uma dieta assertiva. Então, pode procurar, né, você vai entender o modo, né, do seu dia a dia, as suas atividades, tudo que você precisa de nutrientes. Então, é importante procurar esse profissional para ter, né, essas orientações. Uma curiosidade, existe a possibilidade de você fazer uma dieta para as férias, não? Existe, né? Sim, a gente consegue dentro, né, do esperado, né? Também para aproveitar as férias, então dá para fazer. Falando desse acompanhamento nutricional, Vanessa, existem muitos projetos legais voltados para isso, inclusive na PUC Barreiro tem também esse atendimento. Como que é lá? Me conta. Sim, hoje a PUC Barreiro ela tem a clínica de nutrição, nós fazemos atendimentos gratuitamente à comunidade, os horários do atendimento é de 7 da manhã até as 19 horas da noite. Qualquer comorbidade, né, que a pessoa tiver, então diabetes, pressão alta, colesterol, emagrecimento, ganho de massa, a gente faz esses atendimentos lá. Então qualquer dúvida que tiver, né, quiser uma orientação, nós estamos disponíveis para estar trazendo aí, né, uma solução para essas pessoas. E quem que pode né, procurar essa iniciativa? Qualquer pessoa, não? Quem que está apto para participar desse projeto? Qualquer pessoa hoje. Qualquer hoje pessoa. A gente tem atendimentos geral mesmo para pessoas que realmente necessitam de uma orientação. Então é só entrar em contato com os contatos que apareceram aqui na tela que vocês vão orientar essa pessoa também. Exatamente. E aí na prática, como que é esse atendimento? Vocês, né, escutam cada caso? Como que é na prática? Isso, o atendimento, ele leva em torno de 40 minutos, entre 1 hora. Então ali a gente consegue fazer uma anamnese do paciente, né, completo, a gente consegue detectar, às vezes, possíveis, né, distúrbios ali alimentares. E aí, dentro disso, a gente faz um planejamento junto com esse paciente. Então, é interessante porque a gente mantém esse contato, né? A gente tem os nossos canais também de Instagram, de grupos de WhatsApp, que a gente mantém esse controle junto com o paciente. Então, ele vai ter um retorno, ele vai ter entrega da dieta, ele vai ter um retorno, vai ter um acompanhamento. Até que seja estabelecido, a gente consiga alcançar essa conduta, né, esse objetivo que o paciente procurou. No nosso consultório. É um acompanhamento mesmo, É um acompanhamento. E é tudo sem custo? Sem custo nenhum, gratuitamente. E esses atendimentos são realizados na PUC Barreiro? Na PUC Barreiro e qualquer faixa etária, né? Desde gestantes, crianças, adolescentes, adultos, idosos.